Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes queridos da Rádio Família. A nossa família de ouvintes está convidada para hoje para discutir, para debater, para participar deste programa Encontro com a Justiça, falando de eleições. Toda democracia escolhe os seus candidatos, escolhe os seus representantes, e nós estamos em pleno período eleitoral. Hoje, portanto, aproveitem, candidatos, eleitores, para tirar as suas dúvidas, porque nós estamos aqui com os maiores especialistas do Tribunal Regional Eleitoral para responder a todas as perguntas, todas as dúvidas que você tiver sobre registro de candidatos, sobre prazos, sobre eleitores em trânsito, todas essas questões, essas dúvidas, que esse é o nosso objetivo, e por isso, neste programa de hoje, nós estamos abrindo com o desembargador Rogério de Oliveira e o magistrado João Batista Damasceno. Vamos sortear entre os nossos ouvintes, os ouvintes que participarem, o livro Judiciário e República, de autoria do nosso debatedor João Batista Damasceno. E como diz o poeta, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começar a pensar? Liberdade, liberdade abre as asas sobre nós. Vamos começar, portanto, o programa de hoje com o conselho que sempre damos aos nossos ouvintes. Veja bem, sintomas que podem denunciar que uma criança sofreu abuso: choros, ataques de raiva sem causa aparente, abatimento profundo e depressão, mudanças dos hábitos alimentares, perda ou aumento de apetite, urinar durante o sono, pavor de certas pessoas, insônia e pesadelo, medo de ser tocado em suas partes íntimas, autoflagelação, falta de confiança nos adultos, isolamento na escola, manchas roxas ou avermelhadas nas regiões genitais e anal, e assaduras além do normal, dependendo do grau do abuso. Se você conhece alguma criança com esses sintomas, procure o conselho tutelar, procure um psicólogo e procure saber se essa criança está sendo vítima de algum abuso, de algum ato de violência. Como sempre, o nosso programa está sendo transmitido diretamente para o site redejuridicatv.com.br, e os nossos ouvintes podem participar através dos telefones 3079-0952, 3079-0938. Nosso programa também está sendo transmitido diretamente para Tocantins. Alô, ouvintes de Tocantins, aproveitem também para fazer as suas perguntas, participar do nosso programa na rádio 98.1 FM de Palmas. Um abraço para os nossos ouvintes de Palmas e os nossos ouvintes aqui do Rio de Janeiro. Desembargador Rogério de Oliveira, o meu bom dia ao senhor, e o senhor começa já saudando os nossos convidados e fazendo as primeiras perguntas. Senhor, eu já fico até incomodado, senhor. Eu só tenho uns 50 anos aqui. Respeito aos mais velhos. O senhor aqui sou eu, mais velho aqui sou eu. Ô Ciro, prazer em ter de volta aqui ao programa. Eu não pude vir semana passada, mas esse tema é muito apaixonante, né? Porque as eleições estão aí. Nós estamos aqui na frente de especialistas que vão tratar desse processo todo, né? Vão responder aos anseios da população e vamos torcer que essas eleições nos tragam algo de novo, e que o Brasil continue a avançar num destino melhor. E os nossos convidados de hoje seria, como foi anunciado, o nosso corregedor eleitoral, o juiz Dr. Alexandre Mesquita, que lamentavelmente deve estar nos ouvindo aí, ficou acometido da febre argentina. Não chore por mim, Argentina, e nós estamos aqui desde já, Alexandre, saudando e desejando um pronto restabelecimento, porque você não tem nem o direito de ficar doente nesse período eleitoral. É melhor que a gripe espanhola, né? Então nós estamos aqui com pessoas especialistas, como o coordenador de orientação às zonas eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Bruno Andrade, e
E o advogado eleitoral, doutor Frederico Andrade. Não é nepotismo, não, é uma mera coincidência, os dois têm o mesmo sobrenome. E ainda como nosso convidado especial, o chefe da Corregedoria do TRE, o doutor João Luiz Pontes Pereira. Meu bom dia a todos, doutor João Batista Damasceno, para saudar os nossos convidados e encaminhar já uma pergunta dos nossos ouvintes. Bom dia, desembargador Ciro Darlan, parabéns por sua atuação neste programa e ao longo das suas outras atividades. Parabéns aí também ao desembargador Rogério, né, por sua atuação. É uma pena que o doutor Alexandre Mesquita não esteja aqui hoje, né, um grande companheiro, um companheiro de longa data. Muito obrigado aqui, o doutor Frederico Andrade, né, advogado eleitoral, doutor João Luiz, doutor Bruno Andrade. Nós temos aqui uma questão muito interessante nesse momento, que é a judicialização da política, né? Não vamos nem falar da politização da justiça, porque isso seria objeto de um outro programa, né? Este livro que eu trouxe aqui hoje para o Ciro sortear com os nossos ouvintes, né? O Judiciário e República, né? Isso é um capítulo da minha dissertação de mestrado. Eu trato da questão da criação da justiça eleitoral em 1932, a fim de afastar as injunções políticas das decisões, da arbitragem do processo eleitoral. Eu queria saber do doutor Frederico Andrade, como é que o senhor vê essa questão da politização, dessa judicialização, numa justiça eleitoral que não tem competência definida em lei, que ela autodefine a sua competência, né? E a segunda questão, eu queria perguntar aqui ao doutor João Luiz e doutor Bruno, qual é a atribuição da Corregedoria em relação aos candidatos, né? Em relação àqueles que se lançam aí no processo político. Doutor Frederico, então, com a palavra aí para... Doutor Ciro, bom dia a todos os ouvintes da família FM. A questão da politização da justiça eleitoral, desculpa, doutor Ciro. A justiça eleitoral, ela regula o processo eleitoral e a partir de 1997, com a criação da Lei 9.504, passou a regular o processo de forma mais equânime, mais equilibrada, porque antes da Lei 9.504, nós tínhamos as leis do ano, que eram as leis que eram criadas a partir da conjuntura política, dos interesses daquele momento. Então, quando se criou a Lei 9.504, passou-se a ter um equilíbrio, um esqueleto de todas as eleições que vieram a partir dessa data. E com isso a Justiça Eleitoral vem regulando o processo das eleições e trazendo uma isonomia no processo eleitoral com relação à propaganda eleitoral, com relação aos registros de candidato, à regulação dos partidos. Quer dizer, vem exercendo uma função muito importante para a sociedade, que é o equilíbrio das eleições. Doutor Bruno, já temos aqui uma pergunta da Virgínia de São Conrado, a nossa ouvinte permanente, está sempre fazendo perguntas e participando do nosso programa. Obrigado, Virgínia, pela sua audiência. Ela pergunta ao senhor assim: qual é o calendário eleitoral? Atualmente, algum prazo para ainda há tempo para fazer registro de candidaturas? Como é feito esse registro de candidaturas? É por partido, é por candidato? Ainda há prazo para as convenções partidárias? Virgínia pergunta assim, basicamente sobre o calendário eleitoral que está em vigência para as eleições de outubro de 2014. Bom dia. Bom dia a todos. Virgínia, respondendo, as convenções já acabaram. O calendário eleitoral, ele vem num crescente, né? Ele foi do dia 10 ao dia 30 de junho. A gente passou a fase de registro de candidaturas, que para os partidos como um todo, de forma coletiva, acabou no dia 5, mas ainda há prazo. Os partidos ainda podem ter vagas remanescentes, as vagas que eles não completaram, e substituições de candidatos, que acontece por renúncia, falecimento, algum tipo de impugnação. A gente ainda há prazo para substituições. E há casos de candidaturas avulsas ou só podem ser feitas através de partidos? Candidatura avulso no Brasil é proibido. A pessoa tem que ter uma filiação partidária, é uma das condições para você eleger. O que acontece às vezes é o partido, por algum erro administrativo, não incluiu o nome de uma pessoa no pedido de registro. E aí, uma vez fazendo o edital com o nome de todo mundo que foi inscrito pelos partidos, essa pessoa individualmente pode pedir
48 horas da publicação do edital, pedido individualmente, comprovando que foi escolhido em convenção. Ainda há prazos para os eleitores se transferirem de domicílio para votar em outubro? Transferência de domicílio acabou no dia 5 de maio. O que ainda pode ser feito em toda eleição presidencial desde 2010 é o voto em trânsito, que começou no dia 15 de julho e vai até dia 21 de agosto. As pessoas que sabem que vão estar numa cidade onde tem mais de 200 mil eleitores, no dia da eleição, ele pode chegar hoje em qualquer zona eleitoral do Brasil e falar, eu quero votar para presidente em tal cidade. E as urnas estarão preparadas naquela cidade para o voto dos eleitores em trânsito? Vão, desde que atinja pelo menos 50 eleitores. O TSE definiu uma regra, né, baseado na alteração da lei que houve em 2010, de que nas capitais e nos municípios acima de 200 mil eleitores, o TRE tem que disponibilizar urna de voto em trânsito. Só que ela só vai funcionar se atingir pelo menos 50 eleitores naquela urna. Tanto no primeiro turno quanto no segundo? Tanto para o primeiro quanto no segundo, e não tem vinculação. O eleitor pode escolher votar em Manaus no primeiro turno e no Rio de Janeiro no segundo. Não tem vinculação nenhuma. Essa questão das coligações eleitorais, o eleitor não entende muito como isso é feito. O senhor poderia esclarecer como essas coligações, às vezes, partidos de ideologias absolutamente diferentes fazem coligações e deixam o eleitor um pouco confuso? O Rio de Janeiro é um exemplo disso, né? Atualmente é um exemplo. Tem vários problemas. Tudo entrelaçado, né? Tem, e a gente teve até a véspera, até o sábado, que foi o último dia de registro de candidatura, a gente teve problemas em mudanças de coligação de repente. Inclusive, um vice-governador teve que ser alterado à véspera do registro de candidatura por causa dessa composição política, né? A legislação eleitoral, infelizmente, não vincula a coligação a uma ideologia. E não teria como fazer controle disso também, né? Não teria. Porque como é que é saber que dizer que o partido tal tem um perfil ideológico do partido X, tem o partido ideológico do partido Y? Mas se você lê os programas dos partidos... São todos iguais. A maioria... Todos são a favor do povo, da democracia, exatamente, da justiça social, né, das crianças e dos idosos. Né? Tem uma linha de raciocínio. E saúde e educação para todos. Todos. Isso é um tema de eleição, né? O pessoal se lixa durante o ano aí para saúde e educação do povo, mas todos, né, agora, falam de saúde e educação. Ciro, porque todos os partidos falam isso e a gente ouve na rua, mas eu não queria votar, eu sou obrigado a votar. Eu queria ouvir a palavra aqui dos integrantes da mesa. O que acha do voto obrigatório ainda hoje? Doutor Ciro, doutor Rogério, desculpe, doutor Rogério, eu acho que o voto é o exercício da cidadania. E é importante, que é muito fácil a gente dizer, tá ruim, mas qual a sua participação para que isso melhore? Eu acho que o exercício do voto é um exercício importante para que você escolha seu representante, para que você se identifique com as ideologias de um partido e que você possa realmente contribuir para que a sociedade seja engrandecida com a eleição, com aquele candidato eleito te representando diante da sociedade. Os ouvintes estão fazendo perguntas aqui através dos telefones 3079-0952, 3079-0938, e hoje vão concorrer ao livro Judiciário e República, de autoria do juiz João Batista Damasceno. Maria Auxiliadora... Deixa eu falar sobre esse livro, antes de você falar da pergunta, Maria Auxiliadora. Este livro faz parte de uma coleção para entender direito. Foram lançados pela Estúdio Editores, estudioeditores.com, 13 livros. Fala de liberdade, um deles é liberdade, o outro é sobre prisão, né? O outro é sobre moral e direito. Mas vai ter o 14º ainda. Já tem outros saindo, já saíram, dessa primeira fornada, saíram 13, né? De 13 autores diferentes, isso é coordenado pelo doutor Marcelo Seme, juiz de São Paulo, ex-presidente da Associação Juiz para a Democracia, né? E pelo Márcio Sotelo, né? Que é procurador de justiça, professor e procurador no estado de São Paulo. Então já saiu essa fornada de 13, né? São livros com uma linguagem inteligível para estudante de direito, né? E para o público em geral. E já tem mais lá um outro conjunto no forno para ir completando essa coleção, né? A coleção Para Entender Direito. Desculpa ter interrompido aqui. Não, Maria, muito obrigado, doutor. É preciso sempre esclarecer os nossos ouvintes que já estão aqui bombando com perguntas através dos telefones 30790952, 30790938.
0938, assistindo ao vivo o nosso programa no www.redejuridicatv.com.br e os nossos ouvintes agora de Tocantins, da Rádio 98.1 FM. Mas a Maria Auxiliadora, ali da Ilha do Governador, pergunta ao doutor Frederico Andrade, o senhor como advogado eleitoral, quais são os maiores problemas encontrados por um candidato junto ao Tribunal Regional Eleitoral? Doutor Ciro, os maiores problemas... Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora, hoje os maiores problemas encontrados são relacionados à propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral ela é regulada por lei e existem critérios para serem obedecidos e que muitos deles ultrapassam, não por culpa, nem sempre por culpa do próprio candidato, mas às vezes por aquela pessoa que trabalha para o candidato na comunidade, que desconhece os critérios e acaba ultrapassando aquele limite, colocando num estabelecimento comercial uma placa, e isso realmente é a maior dificuldade hoje do candidato, é fazer a propaganda eleitoral dentro dos limites da lei. Doutor Bruno, o que pode e o que não pode em matéria de propaganda eleitoral? Olha, a gente tem várias regras, né? A principal delas é respeitar os limites da lei, né? Sempre. E tentar não pegar aquela área cinzenta da lei, né? Que os principais problemas que a gente tem em relação à justiça eleitoral é que os partidos tentam chegar até o limite do possível e muitas vezes transbordam, né? A gente teve um problema da mudança da lei recentemente, ela não vai ser aplicada para essa eleição, então algumas regras que tinham sido definidas pelo Congresso não vão ser aplicadas agora. Então a gente manteve a lei igual a de 2012. Cavalete pode, desde que limitada, não traga perigos para os pedestres, né? Isso tem um problema, a gente está passando por um problema, principalmente em grandes rodovias, porque o cavalete pode, aí põe na calçada. Só que do lado de uma avenida de grande circulação, se der um vento, como as propagandas não precisam ser acompanhadas, se der um vento aquilo cai na rua e pode causar um acidente, um acidente com um carro, bater, e a gente não tem um limite para barrar isso, né? A gente tem uma séria restrição. O Rio de Janeiro foi pioneiro em matéria de faxina eleitoral, né? Nós antes víamos aqui as cidades todas sujas, imundas, com um visual horroroso em época de campanhas eleitorais. O pioneiro chama-se Dr. Paulo César Salomão, foi o homem que realmente inovou e deu exemplo no Rio de Janeiro. Hoje nós temos umas eleições basicamente limpas, sobretudo agora que o Rio está penalizando com multa aqueles que sujam a nossa cidade, que sujam os logradouros públicos. Mas o senhor falou de um tema aqui que é muito caro para todos nós nesse momento, que é a questão da anualidade da lei nas eleições. O Tribunal de Justiça está discutindo aí a sua Constituição, que é o Código de Organização e Divisão Judiciária, e o seu regimento interno. O senhor podia esclarecer por que uma lei não pode fazer modificações no período do ano eleitoral? Isso é uma previsão constitucional, a gente tem que respeitar um ano da eleição para as regras do jogo, né? O entendimento é esse, a gente não pode mudar, já começado o processo eleitoral, as regras e deixar a insegurança jurídica. Agora, o problema no Brasil é a conceituação do que é o processo eleitoral. Que a Constituição diz isso, a lei que altera o processo eleitoral não vai ter vigência dentro de um ano. E outra discussão também, se aplicaria aos 3 poderes da República. Isso, ainda tem esse problema. Essa questão, se o Judiciário estaria submetido a essa norma da anualidade, quando ele muda o seu regimento interno ou o seu Código de Organização Judiciária. Essa é uma discussão que está presente no Tribunal hoje, né, que está se tratando de eleições, e se a discussão justamente é se aplica agora ou se aplica eleições internas, isso Já que você vai constituir um poder da República, talvez o mais importante até, se aplicaria para amanhã ou só para a próxima eleição? Pelo menos tem que ser exemplo, né? Porque regras do jogo. Você não pode fazer uma regra para você, né? Fora disso é golpe, né? Pelo menos a analogia, né? Seguindo o princípio de analogia, é cabível. Porque a gente tem na eleitoral, por exemplo, um sério problema do conceito desse processo, que a maioria da doutrina entende que o processo eleitoral começa com as convenções partidárias. Eu particularmente discordo, acho que o processo eleitoral começa um ano antes, ou seja, em outubro do ano anterior à eleição, porque vários requisitos
para as eleições, tanto partidário quanto cidadão. Candidato, né? Isso o partido tem que estar com o registro definido no TSE, o domicílio eleitoral do eleitor tem que ser um ano antes, a filiação partidária tem que ser um ano antes, ou seja, vários critérios. As desincompatibilidades. Desincompatibilidades é um pouco mais adiantado. Por exemplo, eu ainda posso ser candidato, desembargador Ciro Darlan? O senhor mais não, porque a magistratura tem um prazo menor do que o cidadão comum, mas já foi ultrapassado. Essa pergunta, pelas regras da nossa polícia, já vão induzir que eu estou pretendendo ser candidato. Pode ser até penalizado pelo CNJ. Posso ser penalizado porque manifestei um desejo de ser candidato, o que não é verdade, ouvinte. Mas fez muito, já manifestou, não apenas pensou. Na altura do campeonato a coisa... Mas a candidatura não depende de você. Voltar aqui a questão do cavalete. Você fala que o cavalete está proibido. Agora, o homem cavalete... Não, o cavalete não está. Pela lei antiga, lei antiga ainda vale. A lei nova que proibiu não está vigendo nessa eleição. Deixa eu pular aqui essa questão do cavalete. Parecendo a parábola que a Martinha acabou de dizer sobre o homem cavalete. Não, mas tem um homem cavalete que ele fica usando aquelas placas, né? Essa figura, né? Essa pessoa que trabalha nesse período eleitoral, ela tem direito trabalhista, né? A gente tem aí a militância paga, né? Que é algo que desnatura um processo, desnatura ideologicamente um processo, ao invés do militante, né, se identificar com um candidato, né, e depois poder cobrar dele. Não, ele recebe lá um saláriozinho e faz de qualquer um, né? E aí passa, igual o operador de telemarketing, né? De manhã ele atende para banco, de tarde para plano de saúde, à noite para outra coisa. Então, no final das contas, ele está trocando ali o consumidor. Você liga para tratar de telefone, o cara está falando de plano de saúde, porque ele é operador de telemarketing. Então, a mesma coisa do militante pago, né? Ele trabalha, fica ali trabalhando esse período e, evidentemente, a maioria deles sem qualquer direito, né? Sem prazo, né? Sem o repouso, semanal. Né? Semanal, sem o repouso, né? Sem o direito à hora de almoço e o repouso, né? O intervalo de repouso e sem direito trabalhista, né? Eu não conheço nenhum deles que tenha registro regular de contrato de trabalho. Esses militantes pagos, embora isso desnature o processo político ideológico, ele tem direito trabalhista. O senhor concorda comigo? Concordo. O único problema é que isso não é na esfera eleitoral. Sim, na justiça do trabalho, claro. Isso, ele tem que ir para a justiça do trabalho e não é obrigado. A lei eleitoral diz que a pessoa não precisa ter o vínculo empregatício com o candidato. Sim, porque ele pode ser voluntário, ele pode estar fazendo isso ideologicamente. Mas isso não é um caso para o Ministério Público do Trabalho que se preocupa tanto com gandulas, com a vida dos gandulas na Copa do Mundo, devia se preocupar também com isso, né? Não acha que era uma boa ideia? Eu concordo plenamente. Tinha um senhor há 2 eleições, quer dizer, há 8, né? Há 4 eleições. A última eleição, a penúltima eleição para senador. Um senhor com quase uns 80 anos, distribuindo, né, panfleto em Copacabana. Eu um dia parei para conversar com ele. Ele falou: a minha aposentadoria é muito pouca, este candidato aqui me ofereceu. Eu digo: mas este candidato, o senhor está distribuindo panfleto? Ele votou, né, pela tributação da aposentadoria. O senhor sabia disso? Sim, eu sei. Eu não voto nele. Eu estou aqui porque eu preciso desse dinheirinho. Eu preciso desse dinheirinho para complementar a minha aposentadoria, inclusive essa parte, né, que a votação dele acabou tirando a minha aposentadoria. Então é um caso assim emblemático, né, de pessoa que vai ali, né, vende a sua força de trabalho e irregularmente, porque este candidato, que certamente vai ser, né, um péssimo parlamentar, não reconhece o direito trabalhista daquele que está fazendo propaganda para ele. E os nossos ouvintes já estão participando aqui. O Walter do Meia, Bruno, está perguntando assim: um candidato me ofereceu dinheiro, viu, doutor Damasceno? Olha o que o Walter do Meia coloca. Um candidato me ofereceu dinheiro para colocar uma placa na minha casa. Isso pode? Não, isso não pode, isso é proibido. A manifestação tem que ser voluntária. Ele pode botar uma placa na casa dele sem ter qualquer tipo de contraprestação. Aí, não Walter, só então só sem grana, Walter. Você pode botar, mas você não pode receber dinheiro, não. Não pode. A Silvânia lá da Pavuna. Silvânia, muito obrigado pela sua participação. Silvânia é muito carinhosa, sempre fazendo perguntas. Ela pergunta o seguinte: quem teve o título de eleitor cancelado, como deve proceder? Não tem como regularizar mais agora. Ela tem que esperar a reabertura do Cadastro Nacional de Eleitores, que acontece em novembro, após o segundo turno.
buscar a justiça eleitoral, vai ter que justificar ou pagar multa em relação a essa eleição que vai passar agora, porque embora o título esteja cancelado, a obrigação de votar persistia. Na verdade, quem deu causa ao cancelamento foi o próprio eleitor. Então a justiça eleitoral entende que ele estaria obrigado a votar, logo gera-se as obrigações de multa ou de justificativa. O problema é que se cobra a multa do eleitor, mas do eleito quase sempre é perdoada depois, né? Temos uma lei agora que perdoa uma cacetada de... Não, e o que acontece? Os eleitores têm uma visão deturpada até em relação ao voto obrigatório, né? Eles falam, não, eu não quero votar porque eu não quero contribuir. Só que a multa eleitoral que ele paga pelo não exercício do voto vai para o partido político, não vai para a justiça eleitoral. As pessoas às vezes confundem voto isso. nulo, eu sou obrigado a ir lá. Né? Eu acho isso Ô, doutor Damasceno, eu vou lhe dar a palavra porque o Cristiano lá de Madureira está nessa mesma linha do senhor. Se a maioria da população votar nulo, o que acontece? O Cristiano de Madureira, o senhor pode complementar a pergunta, por favor. Sim, então temos essa questão, né? Toda eleição corre isso, a maioria da população vai votar nulo. Então, vou deixar essa resposta para o senhor. A segunda questão é a seguinte: o direito ao voto nulo, né? Tem aí uma campanha contra o voto nulo, né? Então, a campanha inclusive da própria Justiça Eleitoral, mas tem essa questão do voto nulo. Como o eleitor faz para votar nulo? Tem um número específico que ele precisa digitar, ou qualquer número não registrado, né, implica na anulação do voto? Não tem um número específico, ele tem que escolher qualquer número que não de algum candidato. O mais fácil é o 000, confirma. Isso, é isso. Mais você fácil anula o seu voto. Você anula o seu voto. E dá o seu recado. O voto nulo é um recado. É uma manifestação. Agora, o que acontece? Hoje, o voto nulo e o voto em branco, por exemplo, ele tem a mesma natureza, ele vai pro lixo, entendeu? Porque a obrigação do voto... O branco compõe o pré-consciente... Não. Os votos, ele não compõe para coeficiente eleitoral nem partidário, só os votos válidos, ou seja, dados a candidatos... Não, nas eleições proporcionais, não vale. O branco não vale. Vamos pular essa parte. Vamos. E o que acontece? A obrigação é de ir votar e não escolher algum candidato, ou seja, a obrigação que a gente tem é de comparecer. Se ele vai escolher ou não, não é a justiça eleitoral, a Constituição não entra nesse mérito. E em relação à anulação dos votos, isso é um boato que aparece toda eleição, redes sociais aparecem, esse ano com a nova tecnologia, até em mensagens instantâneas já veio a famosa balela de que mais de 50% dos votos nulo anula a eleição. Isso não é verdade. O artigo 224 do Código Eleitoral, que é o que fundamenta esse boato, ele fala em votos anuláveis pela Justiça Eleitoral. Ou seja, é o candidato que comprou voto, é o candidato que abusou dos meios de comunicação social. Mas teve um processo, né? Caçado lá na frente. Isso, aí é caçado lá na frente. Agora, é uma questão acadêmica. Se teve um voto válido na eleição, aquele voto válido vai decidir a eleição. Thalita de Caxias, ela insiste na pergunta, doutor Bruno, já que o doutor Frederico já se manifestou sobre isso, por que o voto é obrigatório? Olha, primeiro de tudo porque os nossos congressistas originais da Constituição definiram assim. Muitos criticam, reclamando que isso é contrassenso entre democracia e voto obrigatório. Eu acredito que isso foi uma escolha do constituinte originário. A gente vinha de um processo de ditadura militar durante 20 anos. Eu acredito que foi uma forma de trazer a cultura do voto para as pessoas. Acho que foi um primeiro momento. Eu acredito que com o avançar do tempo e com a conscientização das pessoas em relação da importância da democracia, a tendência é que esse voto um dia se torne facultado. O eleitor não é nem votar, é acompanhar o trabalho do seu eleito lá no Congresso ou nas câmaras, onde for. É porque eu sempre uso o padrão do servidor público, né? O magistrado faz concurso, o servidor público faz concurso, o representante da gente eleito é um servidor público. Ou seja, ele tem que ser cobrado a partir do primeiro dia do mandato dele. Ele tem que cumprir suas obrigações, prestar conta para os seus eleitos e responder sobre aquilo que ele fez contrário à campanha. Esse é o programa Encontro com a Justiça e hoje nós estamos esclarecendo nossos ouvintes sobre a questão eleitoral com o coordenador de orientação das zonas eleitorais do TRE, o doutor Bruno Andrade, e o advogado eleitoral, doutor Frederico Andrade. O desembargador Ciro, ele tem razão. O que conta para o constituinte eleitoral não é o voto branco, são os votos dados às legendas partidárias. Sim. É os votos dados aos candidatos e às legendas partidárias. E no programa Encontro com a Justiça, algumas notícias sobre o nosso Tribunal de Justiça.
Justiça. O presidente do Tribunal de Justiça faz relato da gestão na sessão plenária da OAB. A desembargadora Leila Mariano fez um balanço das realizações de sua gestão, em especial no atendimento às demandas dos advogados, que aliás tem muitas reclamações a fazer sobre a administração do Tribunal de Justiça. Ontem mesmo eu estive no complexo penitenciário de Bangu e uma das reclamações é que a vara de execuções penais não funciona. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro participa da ação global em Barra do Piraí neste domingo. Atenção, ouvintes de Barra do Piraí, a ação global do Tribunal de Justiça. O novo fórum da comarca de Itaboraí será inaugurado hoje, está sendo inaugurado hoje. E o Tribunal de Justiça também inaugurou o novo Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania. Um novo desembargador acaba de tomar posse no Tribunal de Justiça. Itaboraí, atividades e prazos processuais suspensos na próxima semana. Foi o doutor Guimarães, foi isso? O doutor Luiz Guimarães. Luiz Guimarães. José Luiz Guimarães Filho, que não tem nada a ver com o clã Guimarães, lá de Nova Iguaçu. Seja bem-vindo, doutor José Luiz Guimarães. Ele foi juiz quase 20 anos em Nova Iguaçu. Um grande magistrado. Um grande magistrado. Vai engrandecer o Tribunal de Justiça e espero que não entre na panelinha. A Justiça autoriza a demolição da perimetral? Da perimetral. Vai achar as vigas agora? E as vigas em si? E as vigas, ninguém encontra essas vigas. Já encontraram até o avião que caiu, mas as vigas do Paz ninguém encontra. Rapaz, eu fico em época eleitoral, né, normalmente o dinheiro, esse dinheiro escuso gasto para comprar eleitor, ele vem, né, de alguma fonte escusa. Eu fico pensando se essas vigas não foram derretidas e vendidas, transformadas em ouro para comprar voto. Tem um sargento que trabalha lá na DGC do tribunal, que ele me perguntou essa semana: doutor, eles descobrem tantas coisas, crimes, né, que tem por objeto coisas tão pequenas. Quantas toneladas pesa uma viga dessa? Cerca de 20 a 30 toneladas cada uma. Né? Fácil de roubar. Fácil de roubar. Quantas vigas? Eram algumas dezenas de vigas. Eu não sei quantas são, não, mas elas pesam de 20 a 30 toneladas. Que nessas horas as câmeras não funcionaram. Não funcionam. E o sargento pegou e perguntou isso: doutor, o que é que o senhor acha disso? Digo, olha, nós estamos aqui conversando, estamos sendo filmados, né? Eu nem vou falar o nome do sargento, coitado, porque na altura do campeonato, ele é que acaba sendo preso por ter perguntado pelas vigas. Ele já acabou de desmaiar na sala dele. Só você anunciar aí. Então é uma coisa tão impressionante, né? Como que não aparece isso? Como que a polícia é tão eficiente, né, para adivinhar o que as pessoas vão fazer, não tem a capacidade de investigar o que fizeram com as vigas, né, para quem vendeu, quem comprou e para onde foram, né? Vamos esclarecer aqui, doutor Bruno, a Josiane da Penha, ela levanta aqui uma lebre que é antiga, velha. Ela diz assim: não confio na urna eletrônica, acho que todas elas roubam votos. O que você tem a dizer sobre isso? Doutor Bruno, o senhor é um profundo conhecedor aí das urnas, dorme com algumas delas. O que é que o senhor tem a responder a nossa Josiane da Penha? Obrigado, Josiane, pela sua participação. E você está concorrendo ao livro Judiciário e República, do juiz João Batista Damasceno. A primeira coisa é falar para a Josiane que ela pode ficar segura que a urna eletrônica é segura. A gente tem no Brasil vários mecanismos para comprovar a segurança da urna, desde o acompanhamento do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, na preparação das urnas, até dos softwares das urnas. O TSE abre isso para discussão pública. Esses softwares são lacrados, as urnas são inseminadas, né, com os dados de eleitores, dados de candidatos, em audiências públicas. Qualquer cidadão pode acompanhar legitimamente o MP e a Ordem dos Advogados do Brasil e todos os partidos, ou seja, precisaria de um grande conluio para tentar burlar a urna. Aí a segunda argumentação, né? Que, não, eu voto em um e o voto vai para o outro. Isso não tem como acontecer, porque a urna, primeiro, ela é um ambiente isolado, ela não tem contato com a internet, por exemplo. Você vota, aquele é um computador nele mesmo, ele só liga na tomada, e até hoje ninguém descobriu como passar informações pela tomada elétrica. Entendeu? Aí, ou seja, a gente tem uma série de verificações. Por exemplo, a urna que é inseminada, ela gera um número de identificação dela,
que é transmitido para os partidos políticos, fica na rede mundial de computadores, e quando gera a mídia com o resultado da eleição, nessa mídia também é anotado esse mesmo número. Se o número da mídia não conferir com o número da urna, essa mídia não é totalizada. Ou seja, isso cai em pendência e a urna é impugnada. Entendeu? Tem uma série de restrições. Tem que ter fé também, né? Doutor Bruno, então, o Jefferson lá de Madureira, ele complementa a pergunta dizendo assim: se a urna é segura, por que outros países não utilizam? E complementando, com o desenvolvimento dos crimes cibernéticos, os hackers, eles não têm como invadir a urna eletrônica, o sistema de apuração das eleições? Na transmissão, na transferência de dados, da urna para o problema é a transferência de dados. E aí, como eu falei, qualquer alteração, a tentativa é possível, é o crime tentado, né? Só que qualquer alteração no arquivo que foi gerado na urna, isso faz a mudança do código. E aí, se esse código muda, não há totalização. A urna é colocada em aqueles votos se perdem? Aqueles votos não se perdem. Aquilo ali vai para uma chamada de atenção, volta para o juiz eleitoral, para o juiz eleitoral ver o que aconteceu. Que às vezes pode ter sido um erro só de não comunicar uma alteração. Por exemplo, a urna deu problema na inseminação. Aí você tem que fazer uma nova inseminação. Se você não avisar para a justiça eleitoral, né, para a informática nossa e para os partidos políticos que mudou o código, às vezes pode ter sido só um erro de atualização. O Jefferson que pergunta por que outros países não adotam. Então, outros países adotam. Essa discussão primeiro que cada país tem seu entendimento sobre o processo democrático, né? A gente optou em utilizar a urna eletrônica muito mais por uma questão de corrupção. A gente tinha a apuração dos votos antes da urna eletrônica, antes de 96, que levavam primeiro 2-3 semanas e era manual e era... Aliás, da própria eleição de 96. Isso, 96 eu era juiz eleitoral em Magé e o voto era voto de papel, né? Era um problema, né? Porque não raro votos brancos eram marcados na mesa de apuração, votos de uns eram contados para outros, era um problema. Um problema muito sério. Inclusive foi uma eleição que eu presidi em Magé, né, que eu tive uma boa noção do que é, né, a justiça eleitoral. Porque eu me ocupei, sobretudo, de onde vem o dinheiro. E descobri que dinheiro público era gasto em campanha eleitoral. E descobri uma coisa pior ainda, que os candidatos, o que eles faziam era pouco ainda, que eles tinham seus laços, né, as suas tramas, inclusive dentro do próprio tribunal. O atual presidente do TRE talvez lembre bem, né, porque ele ocupava a função de corregedor eleitoral, um papel do qual ele talvez não deva se orgulhar, né, de ter desempenhado naquele período. Mas então era um problema muito sério, né, aquele voto de papel. Agora, a urna eletrônica, ela é muito asséptica, né? Eu fui juiz eleitoral nas eleições de 2012, eleição passada em Nova Iguaçu, e tinha sido 2008. Eu não entendo nada daquela urna. Chega aquela máquina lá, liga, funciona, vai embora. Eu não sei nem tira a zerésima. Tira a zerésima. Né? Eu não tenho noção. Que você atesta, digo, eu não. Quem atesta são os técnicos. Né? Eu não ponho, né? Eu não vou dar atestado porque eu não sei o que tem aí. Né? É algo que deixa, isso que eu estou dizendo, tem que ter fé. Né? Porque eu não sei, os juízes eleitorais eu não conheço nenhum, né, que tenha controle efetivo para explicar como é que funciona, para poder mostrar, fazer uma auditagem, né? Este controle que é talvez possível, eu não sei, não desempenhei. Né, nas eleições que eu atuei, já com a urna eletrônica, e atuei nas duas, né? Essa questão da auditagem é importante, porque no próprio Tribunal de Justiça, eu e mais um colega, impugnamos o uso de uma máquina de votação para eleger. E a Associação dos Magistrados, nunca fez, exatamente. Né, para as diretorias da Associação dos Magistrados, nunca usou urna eletrônica. Né? É sempre voto de papel. Doutor Frederico, a palavra aí dos candidatos. O doutor João Luiz também, está calado aí. Doutor João Luiz, está muito cavaleiro. Eu queria até que o Bruno complementasse, que o desembargador falou da questão da zerésima, para ele explicar para os ouvintes o que é a zerésima. O processo da eleição acontece da seguinte forma: a urna eletrônica é ligada às 7 da manhã pelo mesário, ela é emitida uma zerésima. O que é a zerésima? É como se fosse um extrato bancário com a lista de todos os candidatos que estão naquela urna, ou seja, todos os candidatos da eleição. 0 votos. Com 0 votos. Exatamente. Por isso, zerésima. Ou seja, é o extrato dizendo que quando começou a eleição não tinha nenhuma votação. Exatamente. Esse documento é juntado, o mesário assina,
o mesário assina, junta para mandar para a junta eleitoral para ter o controle do magistrado, e ao final da eleição é emitido o boletim de urna, que nele é um outro extrato, e aí com os votos que foram dados ao longo do dia. E os partidos têm esse controle, e é mais uma segurança em relação à transmissão, ou seja, a urna estava isolada, emitiu aquele relatório. O partido tem isso, é emitido em 5 vias, é dada para o partido, é arquivada na junta. Se houver qualquer tentativa de mudar isso ao longo da transmissão, vai dar diferença no BU, é fácil provar. Sim, e o BU é disponibilizado... boletim de urna, boletim de urna, isso. Imediatamente ao final da votação. Isso, é só para deixar claro. Como é realizado, na hipótese de impugnação de uma urna, como é realizado uma auditoria pelo Tribunal Regional Eleitoral para verificar qual foi o erro que aconteceu lá na transferência do BU, né, da 0ª final até a computação dos votos? Olha, em regra, a auditoria é tentar verificar onde foi a brecha, né? Se foi um erro na emissão do BU, se foi um erro na transmissão, ou se foi um erro, por exemplo, de impugnação à identidade do eleitor, que hoje em dia a maioria das impugnações de eleição em relação à urna não é da urna propriamente, sim da identidade do eleitor, porque a gente tem fiscais de partidos políticos, o corregedor até fez um texto recente defendendo a urna eletrônica em resposta a um blogueiro que falou uma série de impropriedades em relação ao sistema eleitoral. Um artigo, na verdade. Foi um artigo. Publicado no Jornal o Globo. Foi, na verdade, um artigo, foi publicado no Jornal o Globo. Olha, eu queria esclarecer os nossos ouvintes, são muitos os ouvintes que estão ligando para cá, pedindo que eu me manifeste sobre a última decisão com relação aos ativistas. Eu quero esclarecer, a bem da verdade, nós não nos furtamos a dar nenhuma resposta aos nossos ouvintes. Esse é o programa Encontro com a Justiça e, como tal, nós temos que ser absolutamente abertos. Mas, por uma questão de proibição da lei orgânica da magistratura, por uma questão de ética e por uma questão processual, eu sou proibido de me manifestar em processos sobre os quais eu tenho ainda que decidir. De forma que a decisão, ela é fundamentada, ela está no site do Tribunal de Justiça, à disposição de quem quiser ler. É pública, né? Ela é pública, as pessoas interessadas podem ler, eu ainda recomendo os que quiserem ler, está lá no meu blog, www.blogdocirodarlan.com, e lá eu me manifestei na forma da lei. Fora do processo, eu sou proibido de me manifestar e peço desculpas aos ouvintes que estão insistindo, são muitos que estão ligando para cá, fazendo as mesmas perguntas, mas infelizmente, repito, por uma questão legal, por uma questão ética, eu sou proibido de me manifestar. A Valéria, lá de Caxias, diz assim: por que a urna eletrônica não emite um comprovante de voto para o eleitor, como se fosse uma nota fiscal com os votos que a pessoa executou? Olha, isso foi tentado, na verdade isso é objeto de uma ação no Supremo, porque a lei alterou o processo eleitoral. E o que o Supremo entendeu é que essa impressão do voto, primeiro, ela causa problemas técnicos. A gente teve o índice quase triplicou nas urnas, dando problema, porque você tem que botar na urna, que hoje já está preparada, um módulo de impressão de voto para o eleitor que acoplado à urna. Entendeu? Sim, mas os bancos já fazem isso. Eu acho que o problema não é este. Porque o banco já expede o extrato bancário, né, quando eu faço um depósito ou quando eu saco um dinheiro. Eu acho que o perigo é quebrar o sigilo do voto. Exatamente. Porque isso facilita a negociação compra do voto. A compra do voto, a pessoa passa a ter um comprovante. Isso. Eu não vejo problema, e aí tem uma outra questão. De fazer uma urna acoplada ou talvez, né, uma passagem direta para que se imprima e jogue numa urna física, para fazer depois a conferência entre a memória, né, digital da urna e o papel colocado numa urna física. Todas as questões que colocaram, que falaram hoje, né, eu acho que o inconveniente, o Brasil já foi assim, né? No início do século XX, o eleitor recebia, né, ele levava de casa, só a partir de 1960 que o Justiça Eleitoral passou a fornecer cédula, né? Antes os candidatos é que forneciam a cédula, e o eleitor levava a cédula de casa, e no início do século XX ele levava 2 cédulas. Uma ele depositava na urna e a outra ele recebia, o
o mesário passava um recibo demonstrando que ele votou e em quem ele votou. Isso não pode voltar. E isto era por onde os coronéis faziam o controle sobre o voto do eleitor e que gerou o voto de Cabresto. E é por isso que o Silas está perguntando, o Silas lá de Caxias, diz assim, o que é compra de voto? E como identificar um candidato que quer comprar um voto? Olha, o Silas certamente ele vai encontrar candidatos, se é isso que ele está procurando, eu espero que ele denuncie a Justiça Eleitoral, porque o cara que está comprando voto, primeiro que esse dinheiro é escuso, e segundo, que se ele quer ocupar um cargo por meio escuso, ele vai desempenhar o mandato escusamente. Não, na verdade, o Silas demonstra uma curiosidade. Ele não está querendo saber o caminho. Ele está querendo vender o voto. Não está querendo vender o voto dele, não. O Silas está aqui indignado e perguntando como é que se faz, porque ele nunca passou por isso e ele não quer nem saber dessa história, mas ele pergunta, o que é compra de voto que tanto falam? Existe no interior ainda a prática do candidato que entrega uma cédula cortada ao meio, a metade da cédula, e depois, quando confere que aquele voto está aquele voto caiu naquela urna, né? Foi daquela urna, ele dá a outra metade da cédula. E o sujeito pega. A cédula de dinheiro. A cédula de dinheiro, uma nota de 100 reais. É a forma de compra de voto com espécie. Agora tem várias outras formas. Agora ele pode dar tijolo, cimento, dentadura. Qualquer vantagem pessoal é uma compra de voto. Então, dentadura, caixa d'água. O André de Marechal Hermes, o Bruno, pergunta. Não, está perguntando à mesa, né? Porque é uma pergunta ampla. Diz assim: o que falta no sistema para fazer uma reforma política nos 3 poderes, desembargador Rogério? A população já deixou claro com as manifestações que não está satisfeita com o cenário atual. André de Marechal Hermes, muito obrigado pela pergunta. Inclusive, eu vou pegar essa pergunta para indagar da própria mesa, mais do advogado do TRE aqui presente, a questão do financiamento público das campanhas, que é cada vez mais cara uma campanha política. É até um questionamento que eu queria fazer. Exatamente, e cada vez tira mais gente dessas campanhas. Como o TRE fiscaliza a aplicação de recursos nessas campanhas e como o TRE entende que um candidato tem um gasto de 80 milhões e o outro de 20 milhões, a previsão de gastos, quer dizer, como o TRE entende, já que não há previsão na lei e os próprios partidos aqui indicam os gastos de campanha, como o TRE fiscaliza isso e como ele fiscaliza no decorrer da campanha e depois com a prestação de contas? Inicialmente é bom destacar que a gente tem que cumprir as regras que os próprios congressistas definem, né? E aí a gente já fica com uma espécie de amarra. E segundo é que, independente do financiamento ser público ou privado, o que falta que hoje é privado. Hoje é misto, na verdade, né? Porque o fundo partidário, ele é composto pelo Tesouro Nacional, pelas multas, ou seja, hoje é misto. Tem a propaganda no rádio que é gratuita. E tem isenção fiscal às emissoras. Mas independente disso, de ser público ou privado, o que tinha que ter na prestação de contas, e não tem hoje, é um teto. A lei diz o seguinte: o partido definirá quanto vai gastar. Isso que é o errado. Porque tinha que ser definido um teto. Porque... Até para poder manter isonômico o processo. Isso, porque... Eu tenho 10 reais para gastar, você tem 1.000, você tem condições de fazer um trabalho. O Supremo está votando essa questão do financiamento público ou não, e o próprio ministro Marco Aurélio propôs até um teto. Mas esse mecanismo de controle... E o Anderson está perguntando aqui, por que não existe esse limite de gastos de campanha? O Anderson de Olaria. Na verdade não existe porque o sistema é capitalista. Não, e o Congresso não definiu isso. O que não é proibido é permitido. É isso, e o Congresso não definiu. Essa é a questão do Congresso. Isso, o Congresso não vai se autolimitar. Mas no interior, né? Eu sempre reporto a minha infância, no interior, nos prostíbulos, tinha sempre uma imagem de São Jorge, né? Eu fico imaginando, eu não sei que aquela imagem de São Jorge... Você está querendo comparar o prostíbulo à política? Estou, exatamente, mas é no bom sentido. Eu estou comparando, mas é no bom sentido. Eu não sei qual é o papel do São Jorge, né? No prostíbulo a gente ainda tem prazer. Eu acho que não tem muita função. É muito difícil quando a gente vai falar desse mecanismo. Primeiro, reforma política. Quem faria reforma política? Os próprios beneficiados dessa política. Então não vão fazer reforma que lhes prejudique. A segunda coisa, como que a gente estabelece limite para gasto num sistema, né, onde tem a primazia do capital, né? E onde a eleição é um negócio também. A eleição é um negócio, né? E ela é feita para garantir... E o candidato é um produto. E o candidato é um produto, problema. E ela é feita para garantir o poder daqueles que já têm poder.
né? Eu acho que a questão é ampliar a cidadania e colocar no processo eleitoral outras questões. Se eu vou querer nessa rua aqui, que de rua... E outra questão importante é assim, a limitação do número de mandatos por cada parlamentar. A limitação do número de mandatos. Você vira a profissão, essa ser política. As matérias a serem decididas. Né? Exatamente. As matérias a serem decididas. Talvez o eleitor tenha o direito de fazer uma história. Eu quero que coloque na urna aqui se a nossa rua aqui vai ser iluminada com lâmpada branca ou lâmpada amarela. Como acontece em alguns países. E a gente... A votação de candidato é uma das coisas nas quais o eleitor opina. Eu acho que a gente precisa ampliar o leque de consultas à população para a tomada efetiva de decisão. Aproveitando, doutor Bruno, a Mônica lá de Bangu, que está aqui participando da nossa mesa, ela encaminha uma pergunta. Ontem, à 00:30, recebeu pela internet, no WhatsApp, um vídeo de mala direta com um candidato a governador. Ela achou isso um absurdo, uma falta de respeito, além de invasão de privacidade, pois nem sabe como ele tem o número dela. Pode fazer algo a respeito disso? Olha, primeiro de tudo, ela pode denunciar isso, se ela considerar que é uma propaganda irregular. A Justiça Eleitoral toma todas as medidas em relação ao poder de polícia, junta toda a documentação e manda para o Ministério Público. E a juíza da propaganda eleitoral é uma verdadeira polícia, né? Mande a sua denúncia lá, Mônica de Bangu, que agora, a coisa vai pegar. A justiça comum, normalmente, ela é lenta. A justiça eleitoral não pode ser tão lenta, porque senão o próprio período do mandato acaba e fica sem eficácia nenhuma. É mais rápida a justiça eleitoral? Muito mais rápido. Muito mais rápido. A gente tem prazos muito menores, tem eficácia, porque nós temos, às vezes, julgando términos de mandatos. Isso dificulta até o nosso trabalho. Muitas vezes o prazo se extingue tal hora de domingo. Quer dizer, o repouso semanal que o cabo eleitoral lá tem direito, nós advogados... Mas eu não digo assim antes, não digo antes da impugnação, digo depois de já tomado posse, de se julgar aquela impugnação do abuso de a gente tem a celeridade, mas assim, não toda, porque senão a gente vai acabar esbarrando na desrespeito à Constituição. E tem que priorizar, não dá para julgar a questão de propaganda eleitoral que é mais relevante naquele momento. Acho que mas também o TSE até hoje está julgando o recurso da eleição passada. Isso, a gente tem, mas são poucos e muito em função da tentativa de protelar por medida de embargos. Isso foi tornar o fato consumado, né? Exercer o mandato, acabou agora. Isso, na verdade é isso. Tenta-se atrasar a decisão final para o exercício do mandato. E a Justiça Eleitoral, o TSE, por princípio, ele tem uma regra de não evitar essa comoção municipal de ficar trocando de prefeito toda hora. Então, normalmente, eles dão em medida cautelar que não se realize novas eleições enquanto não tiver a decisão definitiva. O ruim aqui no país que eu entendo é que para cada eleição você tem uma lei. Né? Essas leis mudam de 2, mas que obedece um esqueleto da nossa mas tem um certo casuísmo de 4 em 4 anos que tenta... Mais voltado para a propaganda eleitoral. Olha, só não tem casuísmo quando se trata da família Sarney. A Rosiana Sarney ocupa o cargo de governadora porque o governador anterior foi cassado, governador muito progressista, foi cassado sob o fundamento de que teria comprado 2 votos. Apareceu uma testemunha lá, magoado com o governador, né? E ele foi cassado e ele assumiu. Alguém roubou o namorado dessa testemunha. Alguém roubou namorado. E no Amapá, a mesma coisa. Né? O senador Capiberibe também foi cassado porque um eleitor apareceu dizendo que ele tinha comprado 2 votos. Nós temos agora o caso do Distrito Federal de novo. O Sarney. Meus amigos, nós estamos já lamentavelmente, depois de realmente um programa brilhante, muito esclarecedor, mas deixar o compromisso aqui do TRE voltar, né? Vamos às perguntas aqui dos nossos ouvintes. O Anderson de Olaria pergunta: por que as empresas privadas podem financiar campanhas eleitorais? Isso facilita a corrupção, não acham? O que o senhor acha, doutor Bruno? Nós estamos encerrando o programa, mais 2 perguntas hoje ela pode porque a lei permite. A gente está vinculado à lei, se a lei permite que tenha isso. Agora, o Supremo já indicou que vai proibir. A tendência é que haja uma proibição futura com relação ao financiamento de empresa privada, né? Vai só ser do particular, no CPF da pessoa. E o doutor Rodrigo, lá do Recreio, obrigado, Rodrigo, pela sua participação, pergunta o seguinte: como devo fazer para denunciar um candidato ou qualquer irregularidade que o eleitor, que nós como cidadãos testemunharmos? Como deve fazer essa denúncia, doutor Bruno? Ele deve entrar no site do tribunal, Qual é o www.tre-rj.jus.br. www
.tre-rj.jus.br. Lá a gente tem um serviço de disque denúncia eleitoral. Ele entra, preenche um formulário, não precisa se identificar, a denúncia é anônima, ele dá os dados de localização, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa denuncia, tem um negócio aqui em casa, na frente da minha casa, e não diz onde é a casa. Aí a gente não consegue chegar na denúncia. Às vezes chega a denúncia e a gente tem que arquivar por falta de elementos. Além do site, tem um telefone de denúncia, um disque denúncia do TRE? Olha, o telefone que a gente tem feito em parceria com a Polícia Civil é 181, né? Salvo engano, é 181. 181. Eu posso confirmar isso mais tarde. O Judiciário e República é o livro que nós estamos hoje distribuindo para os ouvintes que participaram do nosso programa, e a ouvinte sorteada foi a Mônica de Bangu. Mônica de Bangu, venha buscar aqui o livro de autoria do juiz João Batista Damasceno, Judiciário e República. Agradecendo aqui a participação brilhante do Dr. Bruno Andrade, coordenador de orientação das zonas eleitorais do TRE, e do advogado Frederico Andrade, e ainda do chefe da corregedoria do TRE, Dr. João Luiz Ponte Pereira, que ficou rouco de tanto falar. Agradecendo a participação dos nossos ouvintes, eu dou a palavra agora para o Dr. Rogério de Oliveira para as suas despedidas, anunciando já que o programa da semana que vem, muito interessante, no dia 1º de agosto, nós vamos falar sobre saúde e violência contra a criança nos hospitais públicos. Ciro, eu quero agradecer a participação, o convite muito bom dos nossos representados aqui, e esperar que as eleições sejam um sucesso, como tem sido, porque é um trabalho hercúleo. Eu já fui juiz eleitoral e realmente é o que funciona no Brasil. A justiça eleitoral é a Receita Federal. Assista o nosso programa ao vivo agora, e depois, se quiser repetir, no site www.redejuridicatv.com.br. Mandaram também um nosso abraço para os nossos ouvintes da 98.1 de Palmas, Tocantins. Doutor João Batista Damasceno, obrigado por esse livro maravilhoso, que nossa ouvinte vai se deliciar com ele, e para as suas despedidas. Doutor Ciro, esse livro vai tratar bastante dessa questão eleitoral, né, que é um assunto que permeia o judiciário ao longo do século XX. Doutor Frederico Andrade, doutor João Luiz, doutor Bruno, muito obrigado, né, pelos esclarecimentos prestados aqui, aos eleitores e a mim também, tá? Foi muito bom, muito boa a participação, né, do senhor. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos aqui. Doutor Frederico Andrade, advogado eleitoral, para as suas despedidas. Ô Ciro, eu queria agradecer por ter participado do programa, me coloco à disposição para qualquer dúvida futura, até mesmo que os ouvintes continuem mandando perguntas que a gente possa responder fora do ar. Ficaram alguns temas pendentes, como a prestação de contas eleitoral, o tempo é escasso, a gente não consegue. Enfim, agradecer a participação do Bruno e aproveitar a oportunidade para mandar um beijo pro meu filho que pediu. Bruninho, um beijo, meu filho. Fica com Deus. Pode esquecer jamais. Aliás, aliás, você lembrou hoje aniversário, 88 anos da minha tia-mãe, Anitta. Parabéns, minha querida tia Anitta, 88 anos. Que Deus lhe dê muita saúde, muito conforto. Doutor João Luiz, muito obrigado pela sua presença, e já que o senhor está rouco, eu vou pedir que o senhor fale muito brevemente nas suas despedidas. Muito obrigado, desembargador, pela oportunidade de esclarecer aqui a população sobre as dúvidas da eleição e orientar os eleitores. Doutor Bruno, muito obrigado pela sua presença, muito brilhante a sua participação e bastante esclarecedora. Obrigado pela oportunidade, e que o eleitor vote consciente, é a melhor força que ele tem. Esse foi o Encontro com a Justiça, e não esqueçam, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Liberdade. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.